Você, eu sintonizei na Rádio Glória Play. O app tá na Play Store, é só puxar e apertar o play. Eu já sintonizei no Poder Mix. Pai do Senhor, meus irmãos e ouvintes aqui da Rádio Glória Play, está iniciando mais um programa Alimento para a Alma. Meu nome é Eberson Rodrigo e você está inserido nessa programação abençoada que tem por fim abençoar a sua vida e trazer o alimento, né? Agora na hora do almoço, né? 11 horas, está aí alimentando aí o corpo físico. Aproveita também e alimenta a sua alma em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que estão nos ouvindo no YouTube, a paz do Senhor em nome de Jesus Cristo. Essa é a programação Alimento para a Alma. Estamos aqui gravando simultaneamente, né, para a rádio e também para o YouTube. Então, acesse nosso canal Glória Playcast, com o nome Alimento para a Alma, e acompanhe a série ali. Você pode rever, ver episódios que você não viu, antigo, né? Estamos no terceiro episódio dessa série Alimento para a Alma, e a bênção é grande, grande demais em nome de Jesus Cristo. Hoje teremos um tema abençoado, que é as 5 características da graça. E vamos ver aqui, vamos ser abençoados em nome de Jesus, né? Vamos meditar um pouquinho da palavra de Deus. Primeiramente, vamos lá. A fonte. Qual que é a fonte da graça? Temos um versículo para isto, que está em 1 Pedro, que vai falar que a fonte da graça é Deus, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco de tempo. Depois de haver padecido, ele mesmo nos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluias. Essa é a firme segurança. Então, a fonte da graça é gerada em Deus, né? Aqui tem Tiago 1:2, fala o seguinte: ela aperfeiçoa através das provações. Tiago 1:2 fala o seguinte: meus amados irmãos, tende motivo de grande ânimo ao passar por diversas provações, porque a provação da vossa fé é a fim de que sejamos maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma, né? Então, a provação, ela vai gerar o que em nós? Um caráter mais maduro, vai amadurecer a gente, para que não haja falha, para que não haja nada de que a gente tenha nenhuma mancha na veste. É como se a aprovação refinasse cada um de nós. Então Deus gera a fonte da graça, que ele é a fonte, né? Ele gera a graça, e através das provações, das dificuldades da vida, Deus vai afinando, Deus vai aperfeiçoando eu e você, a fim de que sejamos maduro, íntegro, reto, assim como Jó era, né? Então, o caráter da graça é uma das características, né, uma das formas ali de Deus nos preparar, capacitar, através da provação. Então, a fonte maravilhosa da graça é Deus, e uma das formas de nos preparar é através de provações. E vamos continuar. E o processo para arrancar o orgulho, isso tudo, aqui está em 2 Coríntios 12:7, para que não ficassem orgulhosos, né? Aqui em 2 Coríntios 12:7, Deus, o apóstolo Paulo, né, ele vai escrever algo muito interessante. Eu quero ler aqui com os irmãos, vou abrir aqui, em nome de Jesus, aqui a nossa Bíblia, aqui online, vamos aprendendo juntamente aqui, 1 Coríntios, vamos quiser abrir, abra também, vamos abrir, vamos aprender conosco, 1 Coríntios 12, versículo de número 7. Vamos abrir agora e ser abençoado. Vamos lá. Estou aqui abrindo no computador para que possamos acompanhar aqui e ser abençoado. Que
É bom a gente ler na palavra, né? Para a meditação ficar mais forte. Abrir aqui, glória a Deus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, né? 1 Coríntios 12, versículo de número 7, né? Então, o Espírito Santo de Deus, aqui eu mencionei, é o processo que Deus arranca o orgulho, vai me falar dos dons, né? Os dons, mansidão, lá em Gálatas 5:22, para que seja manso, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amabilidade, tudo isso são os frutos do Espírito Santo de Deus, domínio próprio, né? Então tudo isso a gente é aperfeiçoado, ele aperfeiçoa nós, depois nos entrega o Espírito Santo de Deus, né? À medida que vamos crescendo e aprendendo da palavra de Deus, e isso tudo vai moldando nosso caráter, a nossa mente, nosso jeito, e Deus está abençoando cada um de nós, né? Então, por isso que o apóstolo Tiago fala: meus amados irmãos, tende por grande gozo, ou seja, tenha alegria quando passarem por diversas provações, porque a provação da vossa fé gera o que? É, amadurecimento, isso tudo é uma ação completa para que sejamos maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma. Então, o apóstolo Tiago ele vai falar para a gente ter alegria na provação, porque é um meio de Deus nos deixar pronto, certo? Então, não fica triste, né? A provação não é fácil, mas é necessária, em nome de Jesus. A manifestação da graça, vamos lá. A fonte dela é Deus, ele vai gerar a graça ali, vai nos limpar, aperfeiçoar, vai nos dar o Espírito Santo de Deus para que sejamos mais firmes, né? E depois ele vai operar a graça. A manifestação da graça é em Cristo Jesus. Então, a fonte é Deus e ele é manifesta em Jesus Cristo. Eu separei aqui João 1,14. Vamos ler aqui com os irmãos, né? João 1,14. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha que maravilha. Então Jesus era cheio de graça e ele era a própria verdade. Por isso que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o único caminho que eu preciso andar para chegar no lugar onde eu quero, onde é o céu. O céu, né? Chegar até a Deus. Então o caminho, a forma de eu chegar até lá é Jesus. Ele é o caminho, o único caminho. Há muitos caminhos que levam a muitos lugares, só que tem só um caminho que te leva a Deus, né? Tem várias religiões também, só que o único caminho. A igreja tal, não falando de igreja, eu estou falando de caminho. O único caminho é através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que me leva a Deus, que me leva ao céu, certo? A verdade. Tem muitas formas, né, muitos jeitos aí de falar da palavra de Deus, mas a verdadeira palavra de Deus vem através de Jesus. Então, ele é o caminho, a verdade que eu preciso viver, a verdade que eu preciso falar e a vida. A vida. A vida, a forma que ele viveu é o exemplo de vida. A forma que ele viveu é o modelo de vida. Então, ele é o caminho, a única verdade e a única forma de viver. E assim eu vou contemplar a manifestação da graça em Cristo Jesus, né? Por isso que João falou: olha, estou falando para vocês que vai vir alguém que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar suas sandálias, mas quando ele vir, ele vai limpar o pecado. Porque aquele cordeiro do tabernáculo, né, lá de Moisés, ele era feito para aplacar a ira de Deus, para acalmar Deus, mas ele não tirava o pecado. Agora tem o cordeiro verdadeiro, que é Cristo Jesus, ele sim vai tirar, vai limpar o seu pecado e vai te entregar para Deus como se nunca tivesse pecado antes, e a sua roupa como alva como a neve, né? Agora vamos lá. A fonte é Deus
ela manifesta em Cristo Jesus. Agora, qual que é o objetivo da graça? Legal, né? Vamos lá. O objetivo da graça é claramente o pecador. Então vamos lá. A graça ela tem como principal objetivo alcançar o pecador. Em Timóteo, 1 Timóteo 1,14, fala o seguinte: e a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Também tem lá em Romanos, né? Romanos 6, que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Imagina comigo, imagina você pegar um líquido preto, uma tinta, imagina uma coisa mais fácil de sair, imagina um líquido preto mesmo, um café, você tem ali metade de café num copo, aí você quer limpar aquele copo, mas não pode tocar nele. Sabe aquelas brincadeiras? Tenta tirar o café daqui sem tocar no copo. O que você pega? O que você faz? Você pega uma jarra grande ali, uns 2 litros d'água, 1 litro de água limpa, e começa a derramar no copo, sem tocar nele. O que vai acontecer? Aquele café vai começar a sair, a água vai caindo no copo, só que ela vai caindo derramando, então vai caindo derramando, caindo derramando. De repente, no copo vai ficar só a água limpa. Ou seja, aonde o pecado habitou, a graça ela tinha que ser muito maior do que o pecado, ao ponto de transbordar e derramar o pecado para fora e a gente ficar cheinho, pleno de Deus. Então, aonde a graça habitou, aonde o pecado habitou, a graça teve que transbordar. Então, por isso que é sem medida, por isso que é escandaloso. Deus entregou o filho dele como sacrifício de cruz para salvar a sua vida. Por isso que Deus ele não economizou, né? Ou melhor, isso que me diz, ele não economizou, ele deu tudo que ele tinha. A maior oferta por alguém, o próprio Filho de Deus. Não tem oferta, não tem sacrifício maior do que esse. A maior oferta, o maior sacrifício em favor da sua vida. O próprio Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus. Então não tinha como Deus economizar, porque era a sua vida que estava em jogo. Então Deus foi com tudo, né? Oh glória. Vamos continuando. A operação da graça. Vamos lá. Já esqueceu? Não? A fonte é Deus, certo? Ela manifesta em Jesus Cristo. O objetivo dela é o pecador. E agora a operação da graça. Qual que é a operação da graça? Ela opera na frequência da justiça. Está em Romanos 3:24. Fala o seguinte: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala que não era segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Antes que era vista, que estava enfraquecida pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, o pecado na carne, condenou. Forte, né? Olha que interessante. Por que não há condenação? É o versículo de cima. Porque Jesus Cristo, ele te justifica numa forma tão brusca, tão forte, que é como se nunca tivesse pecado antes, como eu disse. Por isso que não há condenação, né? Tem algumas Bíblias que tem até um versículo que é cortado, igual esse Romanos aqui, Romanos 8:1, que fala, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem algumas Bíblias que para aí. Se você abrir em Romanos capítulo 8, versículo 1, e tiver assim, ó, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e parar ali e continuar outro assunto, você tem que trocar de Bíblia. Porque o verdadeiro versículo é assim, ó, portanto, não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Só que não para aí, vírgula,
que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque se não tivesse finalzinho, eu vou entender que eu estou indo para a igreja, eu estou com Jesus, então eu posso fazer o que quiser, eu não sou condenado. Não. Eu não sou condenado se eu não andar segundo a minha carne, mas eu andar segundo o Espírito que vai me ensinar a forma que Cristo quer que eu ande para que eu receba a justificação dele, ou seja, vai pegar a minha veste suja, me dar a veste dele que é limpa, então não há condenação nenhuma para mim, porque agora eu estou com a veste de Cristo Jesus, ou seja, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé em Cristo Jesus. Gálatas 2:20. Por isso que eu não sou condenado. Porque eu não estou andando do jeito que eu quero. Eu ando do jeito que Ele quer. Eu vivo a vida que Ele vive. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida que eu tenho que viver. Forte, né? Deus é maravilhoso, glória. Meditar na palavra de Deus é bom demais, Deus meu. Vamos lá. É por isso que a frequência funciona. Porque eu ando como Cristo andou, né? Eu me esforço. Mas eu pequei hoje, sou pecador. Se eu falar que não tem pecado, então eu já estou pecando. Como que eu vou ser igual a Jesus? É isso. O pecado nosso tem que ser lavado todo dia. Por isso que a misericórdia dele é renovada a cada manhã. E a causa por não sermos consumidos. Quando Deus vê a gente acordando ali e já iniciando o dia, talvez errando, pecando, na hora que ele vai aplicar a justiça, vem a cruz e me limpa. Eu me lembro da cruz, eu me limpo na cruz. Aí quando Deus olha pra gente, ele vê Jesus. Por isso que não eu que vivo, mas ele que vive em mim. Então aí ele, em vez de matar, ele abençoa de novo com a graça. Por isso que não há condenação. Vamos lá. Por fim, para encerrar, qual que é o caráter da graça? A característica da graça principal. A característica da graça principal é ser rica, como eu acabei de falar. Ela se renova a cada manhã, ela é rica. Efésios vai falar bem isso, né? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça, né? Melhor dizendo, Isaías 9, né? Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Em Efésios fala que ali é rico, né? Eu não acabei não anotando o versículo nem o capítulo, né? Mas vamos pesquisar depois, né? É, em, em que teremos a redenção pelo seu sangue, a remissão de nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. O caráter da graça é rico, é abundante, não acaba nunca, renova cada dia. E agora, para eu acessar tudo isso, aí entra Isaías 9, que eu acabei de... Se quiseres, você não é obrigado, e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Além de eu ser abençoado, ter o céu, ser limpo, justificado, receber a graça que é a fonte a Deus, manifesta em Cristo, a graça que tem o objetivo de me alcançar, a graça que opera na justiça, a graça que é rica, eu ainda posso ser abençoado, ser 100% abençoado, 100% abençoado na vida espiritualmente, financeiramente, emocionalmente e na saúde. Então, abençoado nas 4 áreas. Eu posso receber o melhor dessa terra. Além de ser abençoado, ser salvo, que é a melhor coisa que a gente tem, eu ainda posso ser abençoado, próspero nessa terra, né? Então foi essa palavra, uma palavra muito simples que Deus colocou no meu coração, com muito carinho, né? E eu quero dividir aqui com os irmãos essa palavra poderosa, amém? Vamos ouvir os irmãos que estão na rádio do Glória Play, estão sintonizados aqui comigo. Vamos ouvir o louvor de São Amoriano, a graça. Os irmãos que estão no YouTube, eu não posso colocar o louvor aí, não dá direito total, né? Essas coisas, mas na rádio Glória Play é permitido. Então, depois que você corre lá e acompanha dia após dia, às 11 horas da manhã, acompanha acompanha, como se diz, essa programação na rádio, né?
Aí você vai poder ouvir os louvores e a oração no final, certo? No canal no YouTube, você tem acesso à pregação, pode ver várias vezes. Então, os dois é benção, certo? Então, os irmãos estão na rádio, vamos ouvir o louvor Graça de Samuel Moriano, que está aqui no mesmo sentido, né, da nossa pregação, o mesmo tema. Deus abençoe sua casa, sua família, né? Vamos orar. Deus abençoe grandemente para a vida dessa pessoa. Que só possa, Pai, operar a graça na vida dela, Deus. Abençoa abundantemente. Deus, lança por terra todo e qualquer mal. Abençoa, Deus, que essa palavra possa entrar no coração dela e causar arrependimento, conversão, para que ela receba tudo isso que está incluído aqui na graça de Deus. Eu sou Elcio Rodrigo. E esse foi mais um alimento para a alma. Amém? Deus te abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Eu sintonizei na Rádio Glória Play. O app tá na Play Store, é só puxar e apertar.